Bom dia a todos. Magnífico reitor, Zé Geraldo, Lauro Moreira, Santiago Nô, em nome do qual, do poeta, eu faço uma saudação a todos os amigos aqui. Eu venho aqui contar uma história e uma aflição pessoal. Hoje, o Brasil é reconhecido como a sexta economia do mundo. E isto nos causa, do ponto de vista, inclusive, da minha profissão, uma grande aflição. Porque a nossa agenda hoje se complicou de tal maneira que nós necessitamos de muita massa cinzenta, de muita competência. Então, o Brasil hoje entrou numa fase crítica, em que ele, para se manter no patamar que ele alcançou do ponto de vista material, ele vai ter que articular muito do ponto de vista espiritual, intelectual e acadêmico. Isso é uma grande preocupação. Agora, voltando a algo anedótico. Há um mês atrás, o senador Pedro Simon fez um discurso no Senado em que ele comparava o governo João Goulart com o ministério de Dilma Rousseff. E dizia: senhores, João Goulart foi considerado um mau presidente, foi posto praticamente enxotado numa revolução, num movimento, por incompetência. Mas vejamos, senhores, o ministério de João Goulart, encabeçando Santiago Dantas, Darcy Ribeiro, e então aquele elenco que hoje constitui um panteão. E os senhores comparam hoje o Brasil mais rico, sexta potência do mundo. Veja o ministério da Dilma, dizia Pedro Simon. Você nem distingue os nomes, senhores. O que houve com esse país que cresceu tanto materialmente e mingou intelectualmente? Nós parecemos hoje um país microcéfalo. E eu felicito aqui o magnífico reitor quando dizia, quando reclamava da falta de rumo, nenhuma vento assopra para quem não sabe para onde vai. Realmente é o que parece acontecer no Brasil. E eu recordo agora o nosso problema quando imagino o Brasil nos anos 50, em que paulistas e cariocas se reuniam em Itatiaia para pensar o Brasil, para formular um plano para o Brasil. Cadernos brasileiros, naquele tempo, cadernos nosso tempo, toda aquela ebulição, Cândido Mendes, Hélio Jaguaribe, Guerreiro Ramos, pensando o país. 4 gatos pingados pensando o país. Depois nós tivemos o ISEB, em Botafogo, que também formulou e discutiu este país, a grande temática brasileira. Esta discussão, inclusive, de uma certa maneira, influenciou as metas de Juscelino Kubitschek. E esse fenômeno extraordinário na política brasileira
que fez, inclusive, algo extraordinário, porque conquistou e criou esta cidade. Nós, inclusive, estamos numa universidade criada dentro de uma criação, de uma dimensão histórica, secular, e que tem uma missão absolutamente extraordinária. Então, eu pergunto, senhores, agora, o Brasil, com tanta riqueza para administrar, inclusive falando agora na comunidade da língua portuguesa. O que ocorreu no mundo hoje é algo absolutamente extraordinário. Se você faz um balanço da história, hoje em dia nós temos os países mais viáveis e mais ricos da África são de língua portuguesa. Então, nós temos os dois lados do Atlântico. Nós hoje falamos na riqueza do pré-sal, mas existe o pré-sal angolano. Então, hoje em dia, se fala petróleo em língua portuguesa. Uma grande riqueza, e que é outro desafio. Ao invés de ser uma grande benesse, nós estamos ameaçados, inclusive, pelo mal holandês, o excesso de riqueza provocando uma grande desorientação. Então, é preciso não só conhecimento, mas é preciso sabedoria. E quando eu falo em sabedoria, me vem a figura de Agostinho da Silva e de José Aparecido. Agostinho da Silva, eu queria dizer aos senhores que eu tive a felicidade de ser convidado por Mário Soares para ir o ano passado fazer uma palestra lá na Fundação Mário Soares sobre Agostinho da Silva. Por que sobre Agostinho da Silva? Porque o Agostinho da Silva foi o guru de Mário Soares. E ele tinha o Agostinho da Silva numa grande veneração, que, aliás, me contou ele, porque ocorreu que eu conheci e fui hóspede do pai do Mário Soares, diretor do Colégio Moderno. Então, eu fui hóspede dele quando, naquela época, aluno do Colégio Pedro II, eu fui a Portugal em 57, num prêmio Juscelino Kubitschek, e me hospedei e fui hóspede do pai do Mário Soares. Então, de modo que ele me chamou como um amigo de família do pai, para falar de Agostinho da Silva. E me impressionou o Agostinho da Silva, porque me ocorreu aqui um outro episódio. Eu estava aqui no Itamaraty, dirigindo a Fundação Alexandre de Gusmão, e fui visitado pelo professor Henryk Siewierski, este polonês brasileiro que integra os quadros da universidade. E me disse que tinha um material sobre a comunidade luso-brasileira e uns escritos do Agostinho da Silva. Eu imediatamente, não só li, mas publiquei imediatamente, e está aqui. Senhores, isto aqui é algo extraordinário, porque prova que o grande formulador da política externa independente do Brasil foi um português, Agostinho da Silva. Todo mundo no Brasil, inclusive no Itamaraty, ainda hoje, é vigente a versão de que a política externa independente foi obra de Afonso Arinos de Melo Franco, foi obra de Santiago Dantas e de Araújo Castro. Mentira! O autor e o formulador dessa política está aqui, provados em depoimentos de José Aparecido. E vamos explicar como foi formulada essa política.
Agostinho da Silva criou, primeiro no Brasil, aquele Centro de Estudos Orientais na Bahia. Edgar Santos era o reitor e ele criou esse núcleo de estudos afro-orientais. Daí nasceram as primeiras preocupações com a África. Os primeiros estudos e os especialistas, ele criou de uma maneira quase clandestina. Quando Jânio Quadros foi eleito, ele foi trabalhar com Jânio Quadros, juntamente com José Aparecido. E os bilhetes do Jânio Quadros, falando e formulando toda a política de aproximação com a África, foram elaborados por Agostinho da Silva. Então, o bilhete chegava no Ministério das Relações Exteriores como uma ordem do presidente Jânio Quadros para ser cumprida. E, então, eles cumpriam essa ordem. Afonso Arinos estava ali para cumprir o que tinha sido formulado e determinado por Agostinho da Silva no Palácio do Planalto. Então, ninguém diz isso no Brasil. Está aqui, está aprovado. Tem até um depoimento aqui do José Aparecido dizendo isso. E formulava algo com... Você veja, antes de formular a política africana, o Agostinho da Silva criou um Instituto de Estudos Afro-Orientais. Então, era o saber comandando o fazer, inspirando o fazer. Não se faz política externa sem conhecimento acadêmico. E ele criou o núcleo na Bahia e depois esse núcleo foi operacional no governo Jânio Quadros. Senhores, está aqui, isto é uma verdade, inclusive para ser reconhecida até pela Universidade de Brasília, que abrigou aqui em seu seio o nosso Agostinho da Silva. Outra dimensão que eu queria ressaltar de Agostinho da Silva é estudos brasileiros. Foi quem primeiro iniciou no Brasil, nas universidades brasileiras, aqui e em Goiânia, os estudos brasileiros. Isto é algo absolutamente extraordinário. Hoje em dia, nós estamos até escrevendo a história do Brasil em inglês. Toda a universidade americana tem os brasilianistas e todo esse grupo. Agora, estudar o Brasil como o grande objeto de reflexão e meditação foi Agostinho da Silva, iniciando, inclusive, aqui na Universidade de Brasília e em Goiânia. Eu queria dizer também da atualidade do Agostinho da Silva. Eu vejo hoje o Brasil com uma grande carência de rumos. Aliás, como diz o magnífico reitor, hoje em dia nós não temos as metas, nós temos fragmentos, nós temos os PACs, que são pequenas tentativas fragmentárias de infraestrutura. Senhores, e onde está a cultura? É preciso que a universidade, inclusive, assuma essa missão. Assuma a missão do ISEB, aqueles 4 gatos pingados, e muito bem diz o reitor, a intendência segue. É preciso ter grandes metas e metas que o Brasil necessita. E eu agora queria fazer uma referência a Portugal. Nós temos em Portugal, e na tradição, os portugueses já foram chamados os romanos da Idade Moderna. São os que mais têm a concepção romana de poder. Se vocês imaginam, e eu queria contar uma experiência pessoal. E eu aqui chamo até a colação o nosso Lauro Moreira, que tem tanta experiência nessa área de aproximar Brasil e Portugal. Eu comecei a minha atividade diplomática nas Nações Unidas.
e fiz muito a parte multilateral. Quando cheguei às Nações Unidas, Portugal era um réprobo, era o país mais desprezado e odiado, e o Brasil era criticado por apoiar Portugal. Era algo realmente constrangedor, e toda a imprensa brasileira e mundial fazia uma pressão sobre Portugal. Passaram-se os anos, eu servi em outros postos, depois saí das Nações Unidas, fui para Washington, e de Washington fui removido para Moscou. Milagre. Quando cheguei em Moscou, tinha havido a Revolução dos Cravos. E o embaixador de maior prestígio em Moscou era Antônio Patrício, embaixador de Portugal. Eu digo, mas isso é uma... Eu não estou entendendo mais nada. Eu saí das Nações Unidas e Portugal era um réprobo. Chego em Moscou, o Antônio... Por quê? Porque Portugal, ao invés de fazer a revolução, deixar as colônias fazerem a revolução, fez a revolução na metrópole. E aí já se apresentou com o Cunhal, com o Partido Comunista Português, e a grande tradição diplomática portuguesa, Antônio Patrício era uma grande expressão da aristocracia portuguesa, era o darling do establishment soviético. Para vocês imaginarem o que é a capacidade política de Portugal. E devo dizer também algo extraordinário. Portugal, com todas as vicissitudes, um país pequeno como é, criou os países mais ricos de um lado e de outro do Atlântico. Não é dizer pouco. E além de ter plantado em todos os continentes. O Brasil hoje é uma potência do ponto de vista material, mas necessita densidade, necessita uma reflexão muito profunda, necessita ampliar o seu núcleo de reflexão. Necessita, inclusive, uma missão e uma meditação em termos históricos, como pensava Agostinho da Silva. Qual é a missão do Brasil? O Brasil vai ser grande para quê? Nós somos um grande país, um país grande. Como transformar esse país grande num grande país? Então, essa é a missão da universidade. Então, esse núcleo que se formou aqui em Brasília, essa universidade que teve figuras fundadoras como Agostinho da Silva, como Darcy Ribeiro, como Salmeron, toda essa elite, essa massa crítica, o Brasil hoje precisa desse núcleo pensante. Não é mais, a universidade não tem hoje o direito de se transformar numa ilha. Ela tem que abraçar essas necessidades prementes da sociedade brasileira e da sociedade planetária. Eu vi agora, com grande felicidade, com grande orgulho, com grande alegria, um trabalho feito em Conceição do Mato Adentro. Você veja uma comunidade, um município, que, num ataque de megalomania, fez um livro em que faz uma reflexão sobre o espinhaço, e eu pensei muito, o reitor falava no Ortega y Gasset, e o Ortega y Gasset falava na Espanha invertebrada. E eu vi esse grande esforço do Instituto Espinhaço, que é essa tentativa de vertebrar o Brasil também, né? Essa imagem geológica, mas essa tentativa de vertebrar o Brasil também. Se o município, inspirado em José Aparecido, este grande embaixador do Brasil, aliás, que desmente a ideia do mineiro tímido,
do mineiro. Os grandes embaixadores, os maiores embaixadores que eu conheci foram mineiros. Foi o Zé Aparecido, esse dom absolutamente extraordinário de amizade, de gente. E fazer diplomacia é gostar de gente. E o que ele fez, inclusive com essa grande união dos povos de língua portuguesa, é algo absolutamente extraordinário. E o outro foi Hugo Gautier, um embaixador absolutamente extraordinário, que fez milagres. Ele, como secretário, mineiro, meu Deus, foi a Washington, saiu de Washington com uma rua com o nome dele. Você veja. Foi a Nova York, se transformou amigo dos Kennedys, quando os Kennedys... O Kennedy nem era senador, ele já era amigo dos Kennedy. Na Europa também, nos deu, inclusive, nos comprou Dória Pamphili, isso como exemplo da extraordinária capacidade de comunicação, humanidade, capacidade de seduzir. Aliás, casado com a filha do Bernardo Sayão, que aí liga a Brasília. A esse mineiro nós devemos, inclusive, as grandes negociações em termos até das sedes das nossas missões diplomáticas na Europa. A melhor na Bélgica, nós devemos a ele. E você sabe que é interessante que criaram em torno dele as maiores infâmias, das mesmas que criaram com Juscelino. Você veja que o Juscelino, no tempo do governo militar, é considerado um dos maiores ladrões do Brasil. Morreu pobre que nem Jó, como vocês todos sabem, no exílio passou necessidades, tudo infâmia e tal. E essas personalidades que a gente precisa evocar, porque nós estamos precisando dessas grandes personalidades. É preciso, inclusive, que essas personalidades assumam esse papel. Nós precisamos de um panteão brasileiro. Hoje, nós sofremos uma grande crise. No Brasil, só se fala de academia, mas a academia que nós falamos é de ginástica. O que é isso? Esse país, eu me lembro desse país, quando nós tínhamos a figura do catedrático. O catedrático no Brasil tinha seus vencimentos equiparados aos ministros do Supremo. O que houve? A perda da falta de responsabilidade diante da educação. Hoje em dia, os professores têm que defender os seus salários sem nenhuma equivalência e sem nenhuma comparação com os salários importantes da República. A revolução na Coreia educacional começou com a revolução no esquema salarial dos professores. Então, é preciso, inclusive, que o Brasil sofra esta articulação e esse impacto da universidade brasileira. Eu acredito, inclusive, que está aqui presente Lauro Moreira, que fez um trabalho extraordinário no exterior, divulgando o Brasil de uma maneira extraordinária, que é um exemplo, e que hoje, às vezes, nós não fazemos, achamos, inclusive, que o que fazer diplomático é algo burocrático, menor, que é protocolo, quando não. Eu queria, inclusive, felicitar a toda a obra que eu recebo, inclusive, ele me ajudou muito aqui, o Lauro Moreira, quando eu estava, inclusive, na Romênia, ele foi me visitar. Eu agora estive em Portugal e vi como ele se reclama a presença do Lauro Moreira em Portugal. Eu queria agradecer também a comunidade aqui de Brasília. Eu queria agradecer, inclusive, o apoio que eu recebi no exterior, inclusive de portugueses extraordinários que me ajudaram, entre os quais Vitor Alegria, entre os quais o poeta me ajudaram enormemente, fazendo, inclusive, missões de intelectuais e poetas de Brasília que foram visitar
a Romênia, levando algo realmente extraordinário em termos de cultura brasileira. Eu queria, finalmente, eu pediria, André, você tem aqueles livros do Senado, do Fórum do Senado? Eu queria, finalmente, contar uma história final. Eu estava aposentado no Rio de Janeiro e com um projeto de visitar o Brasil, porque eu passei muitos anos fora do Brasil e hoje reencontrei o Brasil, estou viajando, e que eu gosto de viajar de automóvel, para conhecer as cidades, e você, de avião, você não tem a mesma sensação da viagem de automóvel. E encontrando um Brasil extraordinário, descobrindo o interior de Goiás, o interior de Minas, o interior de São Paulo, e é realmente algo extraordinário a grandeza e a riqueza deste país. Mas isto foi interrompido agora pelo presidente Sarney, que me pediu para fazer uns seminários no Senado, no sentido de enriquecer a agenda do Senado. Me disse ele, é preciso ampliar. Nós estamos discutindo só feijão com arroz. É preciso algo novo. Então, nós fizemos, eu pedi, inclusive, o apoio da universidade, e os reitores das universidades, inclusive de Brasília, me ajudaram muito, e nós fizemos uma série de conferências no Senado com filósofos, trazendo, inclusive, filósofos do exterior e nacionais, para criar no Senado, que o Senado seja não só uma casa revisora, mas um núcleo de reflexão, não só uma casa de conhecimento, mas um núcleo de sabedoria. E eu queria distribuir, ver se distribui aqui para os senhores, eu queria já dar ao senhor reitor, e eu queria que desse... Isso é o fruto de uma série de reflexões, são 11 conferências, começando com filósofos franceses e com filósofos nacionais, pensando a democracia e acolhendo de uma maneira... Isso foi difundido pela TV Senado para todo o Brasil. Nós agora estamos editando um cofré com todos os DVDs, justamente para criar esse núcleo em busca de um pensamento, para pensar o Brasil, o que é que nós devemos fazer. Eu pediria, fiquei muito feliz com a realização desse encontro e muito feliz com os propósitos aqui demonstrados pelo magnífico reitor, e que eu acho que a Universidade do Brasil devia hoje abraçar e suprir essa grande necessidade que nós temos hoje no Brasil. Criar um núcleo que pense o Brasil, criar um plano de metas para este país. A universidade, hoje em dia, e a universidade, nada mais estratégico para o Brasil do que uma universidade em Brasília, que pode pensar não só o espaço do imaginário afro-luso brasileiro. E eu acho que Conceição do Mato Adentro trouxe para dentro aqui da universidade esse desafio. Eu acho que vocês fizeram um esforço extraordinário e que deixa que, se o município de Conceição do Mato Adentro faz este esforço, está na mão aqui do reitor liderar este processo e reintegrar esse projeto de grandeza de Darcy Ribeiro e de Agostinho da Silva. Muito obrigado.